Na aula passada, o professor Oromar nos falou sobre os componentes de um ecossistema. Um ecossistema é formado basicamente por seres vivos e o meio. São seres vivos se relacionando com seres vivos e esses se relacionando com o meio onde eles vivem. Aprendemos o que são os componentes bióticos. Os componentes bióticos são os seres vivos que compõem esse ecossistema. Quanto à sua alimentação, eles podem ser autótrofos que fabricam seu próprio alimento ou heterótrofos que não produzem seu alimento sem que ir à caça, sendo eles herbívoros, carnívoros ou onívoros. Vimos o que são os componentes abióticos. Os componentes abióticos são aqueles que influenciam os seres vivos nesse meio. Pode ser a temperatura, a luz, a água e a pressão. Boa aula! Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Olá, tudo bem? Você deve estar se perguntando o porquê deste filme. Por que tanto sol, sol nas folhas, essas coisas? Porque hoje é o nosso assunto. Nós vamos ver como é que o ecossistema está se mantendo, do que ele é feito e como ele faz essa manutenção. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fluxo de energia, matéria no ecossistema e pirâmides. Nossa, professor, como que acontece isso? Acompanhe. Quando nós temos um ecossistema, vamos revisar que é a relação de um ser vivo com outro e esse ser vivo com o meio tem que ter uma certa manutenção. Da onde que ele vai tirar essa energia? Para começar a falar sobre isso, nós temos que voltar um pouquinho na nossa história. Nós vamos pedir ajuda para um físico chamado Albert Einstein, que fez uma fórmula muito interessante. Albert Einstein fez esta fórmula aqui, acompanhe. E igual a mc ao quadrado. Professor, o que ele quis dizer com esse negócio de E igual a mc ao quadrado? O E é de energia, m é de massa, c é a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. E o que ele quer falar com isso? Ele disse que se eu pegar um corpo qualquer, uma massa qualquer, e fizer com que ela viaje à velocidade da luz ao quadrado, todo este corpo, toda esta massa irá ser transformada em energia. Então ele provou com isso que ele poderia transformar matéria em energia e energia em matéria. Ah, professor, isso acontece na natureza? É o que nós vamos ver hoje. Antoine Laurence de Lavoisier, olha que nome lindo, que nos diz a seguinte frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa frase é muito famosa, essa frase todo mundo conhece. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a frase da nossa cozinha, não é verdade? Porque o arroz de hoje é o bolinho de amanhã. A carne de hoje, picadinho amanhã, pastel depois de amanhã. E assim vai indo. Então, o que Lavoisier quis dizer para nós? Que na vida você não pode criar, você não pode destruir, você só pode transformar. Juntando os dois, o Einstein e o Lavoisier, nós podemos compreender o que o ecossistema faz. Ele começa a pegar matéria e energia e vai transformando esta matéria e essa energia durante todo o seu tempo. Ah, então é assim que ele se mantém? É desse jeito que nós vamos manter um ecossistema. Mas, professor, quem faz isso? Bom, o ser vivo que consegue fazer essa transformação, que consegue captar a energia, são as plantas.
E qual vai ser a nossa fonte de energia? Da onde que nós vamos tirar energia? Lembre-se, nós vivemos numa Via Láctea e essa Via Láctea tem um sistema solar onde nós estamos. Nós temos 9 planetas, nós somos o terceiro. A nossa fonte primária de energia é o Sol. Então nós temos que primeiro tirar energia do Sol e depois mandá-la para o ecossistema. Então quem que vai tirar essa energia do Sol? Quem vai tirar a energia do Sol são as plantas. As plantas, elas conseguem captar a energia do Sol e transformá-la em matéria, condensar essa energia em matéria, através de um processo que você conhece muito bem, chamado de fotossíntese. Então, na fotossíntese, ela é capaz de captar a energia do Sol e transformá-la, através de uma equação química que você pode acompanhar comigo. Como é que é essa equação? Está lá, 6 de CO2 mais 6 moléculas de H2O, vai dar C6H12O6 e mais 6 moléculas de O2. Ah, tá, professor, muito legal. Mas o que é esse CO2? É gás carbônico. Tem um 6 na frente, porque indica 6 moléculas de gás carbônico. Mais 6 moléculas de água. Junta tudo, pega a energia do Sol, cozinha em banho-maria, vai dar C6H12O6. O que é isso? É açúcar, é glicose. É a nossa fonte primária de energia. Então, nós temos açúcar. E vai sobrar oxigênio que ela libera para o ambiente. É assim que se processa a fotossíntese. Então, olha só, a planta conseguiu captar energia e transformou em açúcar. Está lá, está bonitinho. Junto também com o gás carbônico, com a água, conseguiu fazer açúcar. Isso ela armazena. Ou ela vai usar para ela mesma, né? Ela também tem o seu trabalho, a planta respira, transpira, funciona. Ela vai usar uma parte desse açúcar para ela e o resto ela armazena. Ela pode armazenar esse açúcar na forma de amido. Até que aconteça o quê, professor? Até que vem alguém e come essa planta. Se alguém comer essa planta, não vai levar essa energia para ele? Vai levar essa energia. E esse animal vai ficar com uma porcentagem, uma parcela da energia que a planta captou do Sol. Só que não tudo, não 100%, porque a planta já utilizou essa energia. Aí esse animal comeu, vem outro e come esse animal. Esse outro que comeu o animal vai pegar toda a energia? Não, porque aquele animal usou para ele uma parcela e o que restou vai para o outro. Então é assim que a energia vai passando do que a gente chama de um nível para o outro. Para que isso aconteça, nós vamos ter que o ecossistema está em equilíbrio. E para visualizar isso, nós podemos fazer o que nós chamamos de cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar, basicamente, é ver quem come quem. Ah, professor, estou interessante. Então, a gente vai ver como é que essa energia vai fluir no ecossistema. Desde uma planta até a outra ponta, que pode ser um ser vivo qualquer. Para que a gente entenda uma cadeia, nós vamos visualizar o seguinte exemplo. Olha aqui, eu acabei aqui fazendo um ecossistema básico. Começando aqui com a energia do Sol, representado, uma planta, um vegetal qualquer e vários animais. Por enquanto, não leve em consideração o que foi escrito. Apenas visualize os seres que estão ali envolvidos. Então, ó, no Sol, como nós já falamos, a planta consegue captar essa energia e armazená-la. Essa energia que ela captou, ela usou para respirar, usou para transpirar, usou para fazer uma folha crescer, uma flor, assim por diante. Algumas ela armazenou, então a energia também está armazenada. Vem esse inseto aqui, esse gafanhoto, e se alimenta dessa planta. Ao se alimentar dessa planta, ao comer as folhas dessa planta, ele leva para ele um pouco dessa energia. Ele lá também vai fazer as suas funções. Vai excretar, vai respirar, vai se movimentar pelo mundo e assim por diante. Até que de repente vem um pássaro e come este inseto. Este pássaro comendo o inseto está comendo o tanto de energia que restou. Se ele está comendo tanto de energia que restou, ele já está usando bem menos do que nós tínhamos quando a planta fez fotossíntese. Então o pássaro, ele já vai comer um pouco
de energia. Ah, professor, estou começando a entender. Me acompanha meu raciocínio. Este pássaro estava ali passeando, piu-piu-piu, numa boa, não viu que vinha uma cobra e a cobra comeu ele. Só que para ele fazer piu-piu-piu, ele gastou energia. Quando a cobra abocanhou o pássaro, ela já está com uma energia menor do que aquela que a planta tinha feito. Ah, professor, então olha só, veja se eu entendi. A planta, ela armazena bastante energia. Até chegar na ponta, essa energia vai sendo gasta. Então, quanto mais seres eu vou colocando, menor é a quantidade de energia? Com certeza, menor vai ser a quantidade de energia que nós vamos usar. Por isso, quanto mais longe, mais esse animal vai ter que comer, para poder ter um nível de energia satisfatório para o seu corpo. Ah, legal. Agora, para ficar melhor, nós começamos a dar nomes para poder se guiar numa cadeia alimentar. Isso que a gente chama de cadeia alimentar. Então, vem planta, um inseto, um pássaro, uma cobra, é uma cadeia. Na cadeia alimentar, é muito importante essas flechas. Tá? Essas flechas, elas seguem apenas um sentido. Cuidado se você olhar por aí e eles inverterem o sentido da flecha. Por exemplo, se for da cobra para o pássaro, isso está errado. É sempre do pássaro para a cobra, do inseto para o pássaro, da planta para cá. Mas por quê, professor? Porque a flecha ela só quer dizer uma coisa. A flecha representa a seguinte frase: é comido. Então, flecha quer dizer é comido. E é assim que a gente lê, ó. A planta é comida pelo gafanhoto. O gafanhoto é comido pelo pássaro. E o pássaro é comido pela cobra. Você não pode dizer que a cobra é comida pelo pássaro. Não dá. Né? Nem que a planta acabou com o gafanhoto. Isso aqui não é uma planta carnívora. Pare com isso. Então, é sempre é comido, você já vai saber o sentido. Nós temos 3 elementos básicos numa cadeia alimentar. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. O que vem a ser um produtor? Como o próprio nome diz, produtor é aquele que produz, é o que faz, é o que está produzindo a energia. Quem produz, que eu já falei para vocês? As plantas. Então, nesse caso aqui, o nosso amigo vegetal vai ser o que nós chamamos de produtor. Os outros, o gafanhoto, o pássaro e a cobra, eles produzem alguma coisa? Não, professor, eles só se alimentam. Então, o gafanhoto, o pássaro e a cobra serão chamados de consumidores. Eles são consumidores, eles só consomem a energia que está à sua disposição. Tá? Então, eu vou chamar aqui o gafanhoto de consumidor, o pássaro de consumidor e a cobra de consumidor. Mas o professor é muito consumidor, como é que eu vou conseguir diferenciar? Então a gente numera, fica mais fácil. Ó. Quem comeu a planta foi o gafanhoto, então ele foi o primeiro consumidor. Então a gente chama de consumidor primário. E quem comeu esse gafanhoto? Foi um pássaro, então ele é o segundo consumidor. Consumidor secundário. E quem comeu a cobra? Ninguém até agora, mas a cobra comeu o pássaro. Então ela foi o terceiro consumidor, consumidor terciário. E professor, e se alguém tivesse ali comido a cobra? Por exemplo, viesse um gavião e comesse a cobra. Ele seria o quarto consumidor. Então, consumidor quaternário. Então, assim por diante. Primário, secundário, terciário e assim por diante. Tá certo? Sempre o consumidor primário vai ser um herbívoro. Porque ele vai se alimentar da planta. Muito fácil, muito rápido. Tá? O restante podem ser carnívoros ou onívoros. Já falei disso para vocês. Carnívoros são aqueles que se alimentam de carne e onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Está satisfeito? Tudo bem? Professor, o senhor falou que eram 3 componentes. Produtores, consumidores e aonde estão os decompositores? Não tem mais ninguém aqui, ó. Acabou na cobra. O que a gente faz? Olha, decompositor, ele pode permear qualquer espaço da cadeia. Então, por isso que a gente quase não representa. Eu poderia ter colocado aqui a cobra, um decompositor. Um decompositor, ele vai anular a matéria orgânica. Ele vai acabar com ela. Então, o animal morre, tem que ter um decompositor. Lembra-se de Lavoisier?
Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você construiu o seu corpo, né, lá no começo da sua vida. O seu pai deu um espermatozoide, a sua mãe entrou com um óvulo, fez um zigoto e começou a construir o seu corpo. Você usou todos esses nutrientes que a sua mãe lhe deu, depois do que você foi se alimentando. Vai chegar um dia que você vai ter que devolvê-los à natureza. Quem vai fazer isso? Os decompositores. E o seu cadáver entra em decomposição. Então nós vamos ter bactérias e fungos que vão decompor todo o seu corpo. Só que é assim, ó, nem toda planta vai ser comida pelo gafanhoto, ela pode morrer. Nem todo gafanhoto vai ser comido por um pássaro, ele pode morrer de velhice. Nem todo pássaro será comido por uma cobra, pode morrer de velhice. Nem toda cobra será comida por alguém, pode morrer de velhice. Então os decompositores, eles estão em todos os níveis da cadeia alimentar. Tá? Por isso que a gente não coloca. E eles são geralmente fungos ou bactérias. Professor, mas no exemplo o senhor colocou aqui primeiro NT, segundo NT, terceiro NT, quarto NT. Que raio de NT é esse? NT quer dizer nível trófico. Trófos é comer. Qual será o nível? Bom, se a planta é o começo de tudo, é ela que faz o seu próprio alimento, nós chamamos de primeiro nível trófico. Já o gafanhoto, ele já comeu a planta, ele é o segundo nível trófico. O pássaro, terceiro nível trófico, e a cobra, o quarto nível trófico. Mas, professor, para que serve uma cadeia alimentar? O que eu quero saber? Quem está comendo o pássaro, quem está comendo o gafanhoto, não tem nada a ver com a vida dele? Será que é tão importante eu descobrir no ecossistema as cadeias alimentares? É só para você ter uma ideia, por exemplo, você resolve comprar uma fazenda. Você está lá, resolveu comprar uma fazendinha, ganhou dinheiro. Aí, tua esposa não gosta de pássaro que fica fazendo piu-piu-piu todo dia na porta da casa dela e na janela quando ela está dormindo. Ela odeia aqueles piu-piu-piu, piu-piu-piu, piu-piu-piu. O que ela faz? Ela começa a dar estilingado em tudo quanto é passarinho. E começa a matar os passarinhos. Se eu mato os passarinhos, quem vai comer os gafanhotos? Ninguém. Esses gafanhotos vão poder começar a comer mais plantas, porque eles vão começar a se reproduzir. E a sua plantação foi para o beleléu. Está entendendo por que é importante saber uma cadeia alimentar? Quebrou o ecossistema, começou a ter desequilíbrio. Se eu não tenho mais o pássaro, isso só porque eu estou falando do gafanhoto. Se eu não tenho mais o pássaro, o que a cobra vai comer? Antigamente ela gostava de comer o pássaro. Não tem mais o pássaro, o que ela faz? Ela vai à cata de comida, ela começa a entrar na sua casa, ela começa a ficar lá esperando para ver se ela acha alguma comida em algum outro lugar. Então você começou aqui um desequilíbrio só porque você começou a dar estilingada no passarinho. Ah, professor, não sabia que era tão grave assim. É grave. Às vezes a gente diz, só eu que fiz isso, não vai dar problema, né? Dá muito problema. Então por isso é importante saber como que é uma cadeia. Só que veja, nós não temos apenas uma cadeia por vez. Nós podemos montar várias cadeias. E para isso nós chamamos de teia alimentar. Acompanhe aqui comigo o que é uma teia alimentar. Teia alimentar já são várias cadeias juntas. Olha só o tanto que tem aqui. Não é mais aquela coisa linear de planta, gafanhoto, pássaro e cobra. Agora eu já tenho vários, olha só. Começo aqui com as plantas. Das plantas pode ser que um camundongo coma, pode ser que um coelho coma, pode ser um inseto. Esse camundongo pode ser comido por uma cobra, que pode ser comido por uma águia. Esse inseto pode ser comido por uma perdiz, que pode ser comido pela águia, pode ser comido pela raposa. Então você veja, eu estou montando várias cadeias, ó, planta, coelho, águia, ou planta, coelho, cobra, águia, ou planta, coelho, raposa, ou planta, inseto, perdiz, raposa. São várias cadeias interligadas. A isso nós vamos dar o nome de teia alimentar. E essa teia alimentar vai dar o equilíbrio desse ecossistema. E esse equilíbrio é um equilíbrio frágil, que uma vez quebrado, pode dar problema num grande ecossistema que é a biosfera. Está entendendo? Está bem facinho, né? Mas vamos fazer o seguinte, vai tomar uma aguinha, que daqui a pouco a gente retorna. Até lá.
E aí, tudo bem? Já está todo mundo hidratado? Então vamos continuar. Agora nós vamos falar da quantização, ou seja, nós vamos tentar colocar em gráficos tudo aquilo que eu falei para vocês que acontece no ecossistema, tanto a cadeia como as teias alimentares. E nós podemos trabalhar com gráficos para que a gente consiga ver se numa região está em equilíbrio ou não, o que está acontecendo nessa região. A isso nós vamos chamar de pirâmides, porque nós vamos utilizar gráficos de pirâmides, óbvios. Então acompanhe. O primeiro gráfico que nós temos aqui se chama pirâmide dos números. Por que, professor, pirâmide dos números? Muito simples, porque aqui eu vou contar quantos seres tem nessa região. Então eu chego nessa região e começo a fazer um levantamento de seres que estão ali, para que você consiga me acompanhar. Você se lembra da cadeia alimentar antes do intervalo? Tínhamos os produtores, primeiro nível trófico. Os consumidores primários, segundo nível trófico. Os consumidores secundários, terceiro nível trófico. E os consumidores terciários, quarto nível trófico. Se tivesse quaternários de compositores, a gente deixaria ali para cima, tá? Aí você pega uma equipe de biólogos e começa a contar. Vai lá e conta quantas plantas tem, quais são as espécies. Vai lá e conta quantos seres vivos tem. Vai lá e conta quantos consumidores tem e assim por diante. Professor, é um trabalho exaustivo. Demora anos, às vezes. A Amazônia estão contando até hoje. E cada vez que contam, descobrem mais coisas. Mas digamos que nessa região hipotética aqui, que nós estamos vendo, eu tenha 10 mil. 10 mil o quê, professor? 10 mil produtores. Então, de todas as plantas que eu vi, eu consegui encontrar 10 mil exemplares. Desses 10 mil exemplares, eu achei 1000 consumidores primários. Lógico, por favor, aqui eu estou representando por um gafanhoto. Mas é lógico que não vai ter só gafanhoto nessa área, né? Vão ter outros consumidores primários. Mas é para facilitar o exemplo, nós vamos trabalhar apenas com um exemplar de cada nível. Então, só digamos que nessa região só tem a gafanhoto. Está aqui o gafanhoto, só 1000 nessa população. Aí eu vou achar aqui o sapinho. Contei o número de sapos, tem 100 sapos. E depois uma garça que se alimenta do sapo, só tem 10 garças. Então, você veja que eu fiz até um cálculo bem fácil. 10 mil, 1000, 100 e 10. Tá? Mas é para você ver o quê? Os produtores, como eles são autossuficientes, eles podem estar em qualquer lugar, eles podem começar a se multiplicar. Por isso, 10 mil. Agora, o consumidor primário, ele depende muito do vegetal. Se ele começar a desmatar, se ele começar a comer vegetal à torta direito, não vai dar tempo do vegetal se reproduzir. Então ele tem que ter um número reduzido, por isso que ele passa para 1000. Ele pode ser grande em número, mas ele tem que ser reduzido na sua população. Já os sapos, que se alimentam exclusivamente desses gafanhotos, nessa região, não pode ser 1000, porque se for 1000 vai dar um gafanhoto para cada sapo. Vão morrer de fome. Então eles têm que controlar a sua população e a gente só tem 100. E a garça que come sapo não pode ter 100 garças, porque senão vai ter também uma garça para cada sapo. E daí as garças vão morrer de fome. Então eu coloco só 10 garças. Então olha que coisa interessante. Quanto maior o nível trófico, menor é o número de exemplares que eu vou ter. Por quê? Para se controlar. Por causa da comida. Se tiver comida à vontade, por exemplo, digamos que naquela primavera de 2003 ficou muito legal as plantas, elas se multiplicaram, então os gafanhotos podem se multiplicar. Os gafanhotos se multiplicando, vão se multiplicar os sapinhos também. As garças também vão acabar se multiplicando porque vai ter bastante sapo. Agora, no inverno de 2000, eles passaram um inverno drástico. As plantas morreram. Não tenha dúvida. Vai abaixar o número de gafanhotos, vai baixar o número de sapos. Pode até ser que se extingua as garças. Nossa, professor, é para isso a pirâmide de números? É para você controlar por números como é que está a flutuação
desse ecossistema. É um trabalho bastante árduo pelo biólogo, ele fazer o levantamento de todas as espécies que ali estão, né? Uma coisa que o pessoal faz muito com pirâmides de números é chamado de RIMA, Relatório do Impacto do Meio Ambiente. Eles vão lá, fazem um levantamento da área, geralmente a gente faz esse relatório quando querem construir uma barragem e vai inundar toda aquela área, para saber se pode ou se não pode. Na verdade, a maioria dos relatórios diz que não pode, mas o pessoal faz do mesmo jeito, não tem problema, né? Diz lá, só tirar ali os exemplares, não tem problema. E acaba danificando a natureza, tá? Então, essa é a pirâmide de números. Mas eu também posso ter o que a gente chama de pirâmide de biomassa. Professor, o que é pirâmide de biomassa? É onde eu vou ver quanto está a biomassa. E o que é biomassa? Qual a diferença de biomassa e massa? Massa é qualquer coisa que tenha matéria, tá? Biomassa é matéria viva. É mais ou menos assim. Eu pego aqui um exemplar, uma pessoa qualquer, e taco fogo nessa pessoa. Credo, professor? É, você taca fogo. O que sobrar de cinza, que vai ser nada mais nada menos do que carbono em combustão, né? As cinzas que ficarem, porque a água foi evaporada, os sais minerais foram na combustão, aquilo a gente chama de biomassa. E você pode fazer uma estimativa com a biomassa do ecossistema para saber como é que está a flutuação desta massa. Se tem bastante, se tem pouca, como é que está o impacto disso daqui. Então aqui nós vamos ter uma nova pirâmide. De novo, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, só os três consumidores, eu fiz uma cadeia bastante pequena, né? De novo, nós vamos ter os produtores, herbívoros, carnívoro e carnívoro, tá? E olha a cadeia que eu montei. Eu coloquei aqui uma planta, tá? Da planta vai para o rato a cobra come e o gavião come a cobra, tá? Então, essa cadeia, ela está flutuando para cá. Se você comparar a cadeia com a pirâmide, por isso que a gente usa o desenho da pirâmide, você vai ver que a base é maior do que o ápice, do que o vértice. Demonstrando com isso que a energia vai se extinguindo, portanto a biomassa vai diminuindo. Lembre-se da lei de Lavoisier e do Einstein. Lavoisier dizendo que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o Einstein dizendo que podia transformar energia em matéria e vice-versa. A planta, ela vai produzir bastante biomassa. Por quê? Porque ela é fonte primária, ela capta lá diretamente do sol e ela consegue fazer bastante, tá? E ela vai transformar isso em amido. Então, ela vai ter uma grande quantidade de biomassa. Dali por diante, ela vai usando e vai colocando a biomassa em menor número. Então, vai vir um ratinho para comer. Esse ratinho já vai comer uma coisa que não é toda a biomassa, porque ela já usou essa energia para viver. Quando a cobra for comer o ratinho, ele também já usou. Usou para crescer, usou para se transformar, usou para fazer energia, e assim sucessivamente. Até chegar aqui no nosso amigo gavião, que é o último que consegue aproveitar a biomassa. Olha a quantidade de biomassa que eu tinha na base, e olha a quantidade de biomassa que eu vou ter aqui em cima. Então, para vocês notarem que a energia vai sendo utilizada. Agora, se eu inverter essa pirâmide, se eu chegar numa região, for fazer um estudo e notar que isso daqui está ficando afilado, ou seja, as plantas estão morrendo, estão poucos exemplares de plantas, já estou falando na pirâmide dos números. A biomassa é menor e aqui começa a aumentar a população de gaviões, alguma coisa está errada. Está em desequilíbrio e isso aqui vai acabar fazendo com que haja um desastre ecológico. Professor, não estou entendendo. É mais ou menos assim. Se você for na Ásia, você vai achar um exemplar de urso chamado ursos de óculos. Eles têm duas manchas aqui no pelo, parece que eles estão usando óculos o tempo todo. Esses ursos de óculos, existem 2.000 exemplares na Ásia. Eles já estão em vias de extinção. Poxa, professor, com 2.000 exemplares estão em vias de extinção? Estão, porque eles não têm biomassa suficiente para se manter. Porque eles comem uma planta específica, eles não comem qualquer mato. Eles gostam de comer brotos.
e os brotos estão desaparecendo. Então, esses 2.000 aqui está maior do que o produtor. Se os 2.000 lá de cima está maior que o produtor, daqui a pouco alguém aqui vai precisar morrer de fome para que sustente o resto. E se abaixar de 2.000, eles já entram na linha vermelha. E essa espécie pode ser que não consiga sobreviver. É a mesma coisa, por exemplo, o koala. Koala adora eucalipto. Se eu começar a diminuir o exemplar de eucalipto, vai começar a aumentar o de koala, até que chegar uma hora que ele começa a decair. Isso é pirâmide de biomassa. Eu estou vendo a quantidade de energia que vai até lá. Tá certo? E a nossa última vai chegar aqui, é o que a gente chama de pirâmide de energia. Olha só que coisa linda. De novo, uma pirâmide. Você está tendo aqui todos os seus níveis tróficos, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. Nessa pirâmide de energia, que eu já coloquei o Sol aqui e a energia entrando através dos produtores, note que eu já representei uma teia alimentar. Não foi uma cadeia. Não foi assim, vegetal, gafanhoto, sapinho e uma águia, por exemplo. Já foi coisas assim, ó, vários vegetais, vários consumidores primários, então você vai ter lagarta, gafanhoto, um gambá, um esquilo. Você vai ter aqui nos consumidores secundários um corvo, um sapo, uma cobra, né? Aqui nos consumidores terciários já vai ter uma águia, um lobo e assim por diante. Então aqui eu já estou representando uma teia, porque eu quero saber, nesse ecossistema, por onde a energia está passando. Tá, professor? Mas isso daí está parecendo igual às outras. Só que agora eu tenho teias. Eu quero saber se esses produtores aqui, ó, eles estão sendo comidos por esses consumidores. Ou se esses consumidores aqui, eles têm ligação específica com eles. Pode ser que essa lagarta aqui só goste de uma planta. Digamos, vamos fazer assim uma suposição. Essa lagarta está intimamente ligada a samambaias. Então não adianta você colocar ela num coqueiro porque ela só come folha de samambaia. Então a energia dela vem de uma samambaia. Tá? Pode ser que esse corvo aqui só coma gafanhotos, não queira comer a lagarta. Então eu tenho que ver se está equilibrada essa população. Pode ser que essa águia aqui não goste de comer cobra. Isso aqui é uma suposição, tá? Ela só gosta de comer corvo. Então eu tenho que ver isso daqui. Para quê? Para que numa teia alimentar eu veja como é que anda o desequilíbrio. De repente, eu estou lá e abro a temporada de caça aos lobos. E todo mundo sai caçando lobo, porque afinal de contas todo mundo diz que lobo é mau, lobo tem que morrer, o lobo pegou a chapeuzinho vermelho. Aí começa a aumentar a população de águias. E as águias começam a atacar as cobras, que para se reproduzir começam a atacar e vai começar a dar um desequilíbrio aqui nesse negócio. Então eu tenho que chegar lá e dizer, gente, pelo amor de Deus, não ataque mais os lobos, porque senão vai afetar a população de águias. Parece uma coisa incongruente, o que um lobo tem com a águia? Mas eles estão no mesmo nível de energia. Se eles estão no mesmo nível de energia, se eu balançar aqui embaixo, vai afetá-los lá em cima. Tá? Então para isso que serve a pirâmide de energia, para que eu veja por onde andam esses abalos. Uma coisa que o pessoal fazia muito, essa história dos lobos, eram os fazendeiros, né? Eles começavam a caçar lobos feitos loucos desvairados e começavam a dar desequilíbrio depois nas suas próprias fazendas. Olha só, eu ataco o lobo, não tem mais quem coma, digamos, o corvo, tá? O corvo começa a se reproduzir e começa a aumentar para comer o gafanhoto. O gafanhoto quer viver, começa a aumentar a sua população e começa a atacar a sua plantação. Então a pirâmide de energia está em desequilíbrio, porque para que um sobreviva, eu tenho que começar a fazer um grande número de indivíduos. E de repente, para que ela consiga sobreviver, pode ser que esse produtor só produza um exemplar de vegetal. E esse exemplar seja um exemplar que desequilibre o planeta. Mais ou menos assim, ó. Vamos fazer o reflorestamento. O homem é uma pessoa bondosa. O homem pode chegar na natureza, tirar o que ele quer e reflorestar. Não existe reflorestamento, existe rematamento. Porque quando eu tiro uma floresta, e uma floresta ela tem desde musgo até vegetais grande porte, e substituo por apenas um tipo de vegetal, no caso pinos, digamos,
Eu estou rematando, eu não estou reflorestando. É apenas uma mata. E pode ser que quando eu tirei essa floresta e coloquei pinos, os seres que estavam ali olham e falam assim, mas poxa, eu nunca comi pinos, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, começa a dar o desequilíbrio. Começa a sair os seres, ou então começa a se ameaçar esta população, como é o caso das águias, como são o caso de muitos seres que estão sendo ameaçados. Aqui no Brasil, mico-leão dourado, né? Eu posso simplesmente extinguir o mico-leão dourado, não necessariamente caçando, mas simplesmente acabando com a floresta onde ele vive. Né? Chegando lá fazendo queimadas, essas coisas bem interessantes, que é para fazer plantação, vamos fazer queimada. Ninguém entende que queimou o solo junto, queimando o solo queima a minhoca, queimou a minhoca, não vai ter ar para esse solo, vai plantar o quê? Num monte de barro e cinza, não cresce. Então é para isso que nós estudamos a pirâmide, para começar a controlar esse ecossistema. Entendeu como é que a gente vê, como é que a energia está passando pelo ecossistema? Acho isso muito bom. Então vamos para a nossa dica de estudo. Para a próxima aula, uma pergunta bem simples de fácil discussão. Da onde vêm as águas das chuvas? Vamos responder na próxima aula, eu espero você com certeza. Até lá! O professor Oromar nos falou na aula de hoje sobre o fluxo de energia, a matéria no ecossistema e as pirâmides. Vimos o que é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma forma de mostrar como que a energia está passando de um ser vivo para outro. Ela sempre tem 3 elementos básicos. Os produtores, que geralmente são vegetais, os consumidores e os decompositores, que podem ser fungos ou bactérias. Aprendemos o que significa a teia alimentar. As teias alimentares nada mais são do que várias cadeias alimentares que interagem entre si. Então nós também continuamos tendo produtores, consumidores e decompositores, só que vários elementos de várias espécies. Observamos os 3 tipos de pirâmides. As pirâmides são representações para a quantização da energia no ecossistema. Ela pode ser a pirâmide de números, onde eu tenho o número de indivíduos em cada nível trópico. Pode ser a pirâmide de biomassa, onde eu analiso a biomassa desse ecossistema. Ou pode ser a pirâmide de energia, que me indica para qual é o fluxo de energia nesse ecossistema. Até a aula que vem.